Vai ficar lá. Então, gente, nós vamos ver hoje, tá certo? A introduzir as metodologias para projetos de intervenção no patrimônio edificado, tá certo? A gente vai analisar, tá certo? As metodologias existentes, o embasamento teórico, tá? Que vai ser para a prática, né, desse projeto, para essa prática de intervenção, e que a intervenção, ela dialoga diretamente com a dimensão tectônica, a construção, porque quando eu estou intervindo, eu estou mexendo, eu vou alterar ou não a construção, a materialidade, a estrutura. Então, a gente vai ver isso aí também. E a gente vai trabalhar durante essa disciplina, né, durante a intervenção no patrimônio edificado, com os fenômenos, né, os fenômenos estruturais, que a gente vai ter também essa explicação, sobre patologias da construção, porque está diretamente ligado a essa disciplina de projeto de intervenção no patrimônio, vendo também como funcionam os mapas de danos, as FIDs, fichas de identificação de danos, tudo isso como forma de intervir no patrimônio, certo? Esse gráfico que eu estou apresentando para vocês, tá certo? Ele é bem didático, é bem direto. E eu peço que vocês fixem muito o olhar sobre ele, tá? Porque vocês vão entender que, para eu intervir no patrimônio, tá certo? Eu tenho 3 etapas bem distintas, tá certo? Bem distintas. A primeira etapa é eu entender a obra. Que obra eu vou intervir? O que é essa obra? Certo? Então, para eu entender essa obra, eu tenho que fazer o quê? Uma análise desse objeto patrimonial, certo? Essa análise do objeto patrimonial, ela pode ser entendida também com o conceito de anamnese, certo? Que a gente vai estudar lá na frente, quando estiver vendo patologias. O que é a anamnese? É eu fazer o estudo do paciente. E qual é meu paciente? É o meu objeto, a minha casa, a minha obra, o meu edifício, que eu vou intervir. O maior crime, o maior erro do mundo é você pegar um projeto, achar que, ele está ali, o material de projeto, e eu vou partir para fazer a intervenção. Não é assim. Aqui você tem que analisar, certo? Dissecar essa obra do ponto de vista das suas dimensões, como eu vou mostrar daqui a pouco. E para isso, eu vou usar uma metodologia para desenvolver essa análise. Ao longo dos anos, eu, como professora e pesquisadora e arquiteta intervindo no patrimônio, eu desenvolvi uma metodologia, tá certo? Baseada em diversos autores, e eu faço um somatório deles nessa construção, tá certo? Que eu vou explicar daqui a pouco. Então, o primeiro passo para eu intervir no projeto é entender a obra. Saber quem é o arquiteto, que ano foi construída, com que dinheiro foi construída, que materiais, qual era a função original, qual era a linguagem, como era o espaço, qual é o lugar, certo? Eu tenho que levantar tudo sobre essa obra, tá? Após eu levantar isso, tá? E produzir como resultado uma análise ou anamnese, que são sinônimos, tá certo? Eu parto, o próximo passo do projeto é fazer um diagnóstico daquela obra. Imagine como se fosse um paciente aqui.
né? Eu tenho o paciente, o indivíduo, que é o quê? É a obra. Ah, ele está doente, mas eu tenho para saber quais são as doenças dele, eu tenho que saber o histórico dele. Se ele tem a diabetes, se ele é cardíaco, se ele é obeso, eu tenho que entender ele. Depois que eu entendo, mas aí eu tenho que, para ter certeza, eu tenho que fazer o quê? Diagnosticar. Como é que eu diagnostico uma obra? Eu diagnostico uma obra construindo FIDs, são fichas de identificação de danos, que eu vou explicar também para vocês, e mapas de danos, certo? Isso, tudo esses conceitos eu vou trazer, né, pouco a pouco, em cada etapa para vocês. Na primeira etapa do projeto, a gente vai trabalhar o item 1, mas sabendo que em seguida a ele, na segunda unidade, vai vir esse diagnóstico, tá certo? Com essas FIDs, as fichas, e com os mapas de dano. Mapas de danos, eu vou explicar, a gente faz nas plantas baixas, faz em cortes, faz em fachadas, em plantas de cobertura, tá? Identifica e detalha na ficha, tá? E para isso, eu uso outra metodologia. Vejam que tudo tem metodologia. Todo projeto tem método. Tem uma forma de seguir. Não existe projeto sem metodologia. Não existe projeto sem embasamento teórico. O novo e o antigo, todos têm embasamento teórico, todos, certo? Para ter qualidade, para ter critérios, certo? E qual é a metodologia que eu vou trabalhar aqui com vocês? De 2 professores, de 2 especialistas na área. O primeiro, o professor Liechtenstein, que é da USP de São Paulo, que em 1986, né, ele mostrou, ele publicou essa metodologia, e que em 2009, o Jorge Tinoco, um grande restaurador pernambucano, do SESI, Centro de Conservação Integrada, que era ligado à Federal de Pernambuco, ao MDU, e que hoje está independente, mas eu estudei, inclusive, lá, conservação urbana, faz tempo, em 98. Ele retomou a metodologia do Liechtenstein e propôs uma, né, baseada nele, no Liechtenstein, para fazer essas fichas de danos e os mapas de danos, que a gente vai adotar também no projeto 5, certo? Depois que eu faço o diagnóstico da obra, que aí eu vou saber, ela está com problema na estrutura, ela está com problema sério no telhado, ela está com infiltração, ela está com recalque no piso. Não, ela está boa. Então, eu vou para a proposta de intervenção. Então, vejam que eu só posso propor algo naquele imóvel, naquela obra, certo? Se o diagnóstico for razoável. Porque se no diagnóstico eu ver que a obra está muito mal, muito doente, vale a pena intervir? Não, não vale a pena intervir. Se ela tiver, se eu diagnosticar aqui que ela está em ruínas, o que eu vou fazer? Pode acontecer. Agora, em ateliê, a gente vai trabalhar com pátio ferroviário, que tem muitas obras em ruínas. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que decidir. Entende? Preserva a casca, preserva alguns elementos autênticos. E aqui entra uma questão de reflexão muito séria. A gente vai dizer assim, o que tem valor aqui? Esse elemento está íntegro? Ele é autêntico? E que merece ser preservado, para eu partir aqui para a proposta de intervenção. E também, muitas vezes, quando eu vou partir para a proposta de intervenção, o que eu vejo? É que esses objetos, eles podem estar em zonas de preservação rigorosa, aí eles têm que ser preservados tal e qual. Eles podem estar numa zona de preservação regular,
Isso vai depender muito da localização deles na cidade e na legislação, né, que cobre ele em nível municipal, estadual, federal, tá certo? E para esses projetos de intervenção, eu vou usar tanto Tinoco quanto Beatriz Kiel, que é uma professora da USP, excelente, como também a Ribeiro, Rosina Ribeiro, da UFRJ. Em cada etapa, a gente vai destrinchando essas metodologias. Hoje, eu vou destrinchar aqui a etapa 1, a etapa da obra, ok? Vamos lá. Para essa etapa 1, tá? Eu adoto a minha metodologia, né, Afonso, que eu publiquei na revista Projetar, está aqui embaixo, um periódico da UFRN, da Federal do Rio Grande do Norte. Eu publiquei em 2019, mas eu já tinha apresentado essa metodologia em congressos nacionais do ICOMOS, em 2017, certo? Então, eu já vinha trabalhando ela há um tempo, mas eu a publiquei e tornei pública, né, nacionalmente e internacionalmente, em 2019, porque eu estava amadurecendo, né, essa metodologia com meus alunos, com meus pesquisadores, procurando uma forma de entender melhor como a gente intervir naquele patrimônio. E foi muito legal publicar essa minha metodologia, porque hoje eu tenho muito orgulho de dizer que ela está sendo adotada em vários lugares do Brasil, inclusive no trabalho de mestrado da Camila, na FAUSP, que ela está defendendo agora, um doutorado no Rio Grande do Sul, pelo Tiago Tamay, que foi me orientando no mestrado em design em Campina Grande sobre ladrilhos hidráulicos, e esses meus ex-alunos, ex-pesquisadores, e em bancos também que eu participo, no Pará, em tudo que é lugar por aí, a gente apresenta, indica, e ela tem tido um reconhecimento nacional. Isso é muito legal, certo? Porque vários alunos, vários pesquisadores têm adotado ela para fazer análise do objeto arquitetônico. Eu posso depois disponibilizar o texto, mas se vocês entrarem aqui nesse link, tá? Vocês podem baixar a metodologia usada, que nota sobre métodos para pesquisa arquitetônica, que está na revista Projetar. E aí vocês vão ver que eu divido, certo? Essa análise do objeto em 3 etapas e em 7 dimensões. Alguns alunos têm chamado análise das dimensões, tem dado esse nome para essa minha metodologia. A metodologia de Afonso, análise das dimensões. Por quê? Eu conceituei que a arquitetura, que o objeto arquitetônico, a obra, ela é formada por 7 dimensões, que compõem, né, 7 dimensões ou 7 condicionantes, ou 7 aspectos, né, que são importantes, tá certo? Que são eles. A primeira, a dimensão normativa. Quando eu vou estudar um objeto patrimonial, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a condição desse imóvel? Como é que ele está? Ele existe? Ele está demolido? Ele está descaracterizado? A documentação dele, onde é que se encontra? A documentação eu peguei nos arquivos do Grupal. Mas quem foi que fez a pesquisa? A Camila, a Cíntia, o Diego? Quem? Autor da coleta da documentação. E foi pego em que arquivos? Pessoais, públicos ou privado? Do arquiteto que está vivo ou da família do arquiteto? Certo? E outra questão, a regulamentação. Ela é tombada? Ela está inventariada? Ela tem algum tipo de proteção? A dimensão normativa analisa estes pontos, ok?
Após eu fazer análise normativa, consultando órgãos federais, estaduais, municipais, certo? Tenho certeza, citando as fontes e não esquecendo de dizer nada, os autores, os créditos, os arquivos, as bibliotecas, em cada lugar desse, eu fechei a análise da dimensão normativa. Eu passo para a questão da dimensão histórica. A dimensão histórica é a relação da arquitetura com a história, do patrimônio arquitetônico com a história da cidade, com a história do lugar, com a história da região, com a história do Brasil, história do mundo. Agora, quando a gente trabalha história, certo? E eu tenho muito orgulho de ser mestre em história, ter feito meu mestrado em história na Federal de Pernambuco, e aprendi muito com os historiadores, e hoje eu estou na pós-graduação em História da UFCG, tive 7 anos da UFP. Então, assim, eu gosto de História da Arquitetura, eu sou apaixonada por isso, sempre fui, certo? Eu acho interessante a gente trabalhar, né, a questão do recorte. O que é o recorte histórico? É o recorte temporal, certo? Pode também ser um recorte geográfico, mas eu estou falando aqui da questão histórica tempo. Então, em que década foi construída, foi projetada e construída aquela obra? E cuidado aqui, a gente tem que ter, porque uma coisa é o projeto, outra coisa é a construção. Uma obra pode ter sido projetada em 1960 e ela ter sido construída só 4 anos depois. E onde é que eu vou descobrir isso? Nos carimbos das plantas. Naquele carimbo que eu pego lá no arquivo, né, que tem lá. Então, o que eu tenho que ter aqui? Certo? Eu tenho que ter fontes primárias. A pesquisa histórica, e eu falo sobre isso no meu texto de metodologia, e eu aconselho que vocês leiam esse texto, né? Esse aqui de baixo que eu falei, leiam, porque vocês vão entender que na dimensão histórica eu trabalho com fontes primárias e fontes secundárias. As fontes primárias são aqueles documentos que nunca foram publicados. Plantas, fotografias, que estão lá nos arquivos, ou no arquivo público, ou no arquivo privado, ou até no arquivo do grupo de pesquisa, fotografado e lá. Aqui, vocês têm que ir ver o material original. Aqui, não adianta pegar um redesenho, não. Aqui, tem que pegar o original e observar quem foram os personagens envolvidos, né? Quem assinou o projeto, como era o nome do arquiteto, quem assinou, quem construiu, o nome do engenheiro, e que ano foi aprovado, passou pelo CREA, passou pela prefeitura, no carimbo, isso tudo está lá, certo? E a questão histórica também vai ver as conexões. Que são conexões? São diálogos. Ah, esse projeto, por exemplo, uma casa de Geraldino Duda, um teatro, Severino Cabral, tá lá no carimbo, Geraldino Duda. Quem assinou? Foi um engenheiro tal. E por que Geraldino não assinou? Aí você vai começar a ter os questionamentos. Você vai dizer, então, fulano era o quê de Geraldino? E Geraldino trabalhava na prefeitura e ele foi contratado por quem? Aí você começa a construir as conexões. Isso aqui, na dimensão histórica, eu trabalho com a pesquisa histórica de levantamento de dados em fontes primárias e secundárias e trabalho também com as conexões do processo, do objeto com seu sistema, com a sua sociedade. Aqui eu vou descobrir quem era o prefeito da época, quem era o governador, quem era o presidente do Brasil, como estava a economia em Campina Grande nesse período, por que construíram essas casas nessa cidade, e casas tão arrojadas, modernas. Quando eu começo a pesquisar num lugar, eu vou atrás de tudo isso.
Aqui em Recife, quando eu fiz meu doutorado lá em Barcelona, e que eu comecei a estudar a modernidade pernambucana, eu descobri os elos entre Bossó e Delfim, Mário Russo, Heitor Maia, os vínculos de amizade com as construtoras, com o IFAM, com a escola. Então, você começa a entender o contexto, com o IAB, que estava se formando naquele período, o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Então, você começa a entender em que meio essa obra surgiu. Então, é muito importante a dimensão histórica da obra. Entender por que ela foi feita, para quem ela foi feita, né? Com que recursos, né? Quem estava por trás dessa construção, certo? Isso eu estou fazendo o quê? Contextualizando. Então, eu vejo as normas e vejo a história. Após eu ver isso, tá certo? Aqui, agora, como é que eu ilustro isso? Também é outra curiosidade. A dimensão normativa, vocês podem ilustrar com mapas, tá certo? Do plano diretor, com mapas urbanos, mostrando a casa em relação às áreas tombadas, ao sítio histórico do lugar. Por exemplo, em Campina Grande, se está na Prata, mas ela está protegida, o que a zona de lá diz? Que zona é aquela? Como é que está a questão do patrimônio lá? Vocês vão ficar chocados com a realidade. Muitos desses bens estão desprotegidos, vocês vão ver. Quantas vezes eu não fui checando isso e dizendo, nossa, sem proteção, sem proteção. Sem proteção quer dizer o quê? Que o risco é grande de descaracterização e de demolição, certo? E através de mapas de localização, né, em relação ao plano diretor e às zonas de uso do solo, se é de preservação ambiental, se é de preservação cultural, tá? Eu vou dizer aqui, ilustrar aqui. Como é que eu ilustro a dimensão histórica? Recortes de jornais, recortes de revista, recortes que eu digo são imagens, né? Não é recortar em revista. Você escanear, você baixar num blog, como retalhos históricos, ou você ir em hemerotecas. O que é uma hemeroteca? É uma biblioteca onde tem jornais, revistas antigas. Em Campina Grande, a gente tem uma hemeroteca famosa, que é da UEPB, naquele prédio branco. Lá tem uma biblioteca só de jornais, obras raras. E também tem o Instituto Histórico de Campina Grande, que está agora funcionando na Floriano Peixoto, pelo Instituto Histórico, que organiza super bem os jornais, e escanear, né, matérias da época. Algumas dessas revistas foram capas de revistas nacionais, como a Manchete, as casas de Geraldino Duda. Então, levantar informações, né, de jornais, de livros, fotos dos moradores, fotos de família, tudo que rememore, né, e que fale da importância histórica daquela obra. Porque, gente, aqui a gente está trabalhando obra patrimonial, obras de interesse patrimonial. Não é uma obra qualquer, é uma igreja, é uma casa moderna que tem características interessantes a serem preservadas. São obras de valor arquitetônico, ou valor sentimental, histórico, cultural. Ou seja, valor patrimonial, ok? Então, após isso, tá? E ilustrando essas dimensões dessa forma que eu estou falando, vocês veem nessa metodologia para caracterização. E tem que seguir o passo a passo. Ninguém pode atropelar, não. Você está fazendo uma, siga. Siga, porque não tem erro quando você segue o roteiro. Porque você vai como se respondendo a essas questões e procurando ilustrar o que você está dizendo. Porque é muito importante para a gente, da arquitetura, as imagens, a geração de documentação. Então, quando eu venho caracterizar, aí eu vou estudar a dimensão formal, certo? A forma daquela obra. Como é que é essa forma? Qual é a linguagem adotada?
né? Eu não gosto de chamar estilo, eu gosto de chamar linguagem arquitetônica. É uma linguagem brutalista, é um moderno clássico, é um eclético, é o quê? E aí eu vou dizer por que que é. Eu não só digo, a linguagem é moderna. Sim, é moderna por quê? Por que que essa forma é moderna? Porque ela adota princípios da modernidade. A estrutura livre, a planta livre, pilotis, janelas em fita, terraços, jardins, ou sei lá, pátios, tem que caracterizar. A volumetria. Como é que se caracteriza a volumetria? Aí eu vou falar sobre as fachadas, que compõem esse volume. Lembrando-se que o objeto arquitetônico tem 5 fachadas, as 4 e a coberta, que é considerada a 5ª fachada. Então, eu vou mostrar na dimensão formal as 4 fachadas e a planta de cobertura, para explicar se o telhado está à mostra, se é asa de borboleta, se é platibanda, como é que é a solução dessa volumetria, certo? E a plasticidade, como é que foi feito o tratamento plástico, certo? De cores, de materiais, de texturas, tá certo? E essa plasticidade, essa dimensão formal, não tem como não estar muito ligada à dimensão da tectônica, que a gente vai ver já já, né? Porque a tectônica, ela tem os revestimentos, as peles, que está diretamente ligada a essa plasticidade da dimensão formal, ok? E depois depois que eu analiso, né, a forma, eu analiso a dimensão funcional. A gente vai usar o conceito do Collins, que ele divide a função em função sintática, semântica e pragmática. Qual é a função dessa arquitetura para a cidade? Qual o significado que ela tem? Ela foi projetada para ser o quê? Uma casa? Uma casa para que tipo de classe? A, B, C ou D? Era habitação popular? Era habitação multifamiliar, unifamiliar? Como é que é? Como é que era a função dessa casa? Isso tudo em referência ao projeto original, certo? E eu posso observar na dimensão funcional os vários usos que elas foram tendo ao longo dos anos. Porque vocês podem pegar uma casa, uma obra, né, um objeto que foi projetado para ser uma residência e hoje virou um laboratório, hoje virou uma clínica e que ela sofreu mudanças. Então, vocês vão tentar descobrir, né, essas descaracterizações, esses reusos, né, na dimensão funcional. A outra etapa é a dimensão da tectônica, tá certo? Aqui é muito importante essa dimensão para a arquitetura e para o projeto de intervenção no patrimônio, porque ela está diretamente ligada à construção, né? Aos elementos estruturais, a estrutura de suporte, a fundação, certo? As paredes, as coberturas, aos detalhes, as peles, que são as esquadrias, são os cobogóis, os brises, e eu tenho que analisar a tectônica da casa, observando que tipo de sistema construtivo foi adotado. Foi o concreto? Foi a alvenaria armada? E vocês vão ter que classificar corretamente. Isso aqui tem que ter muita atenção. E eu aconselho muitas vezes aos alunos, né, porque a gente está fazendo trabalhos acadêmicos, que é a base para você futuramente se especializarem, serem especialistas, mas fazendo uma pós-graduação na área, com tantas boas que tem pelo Brasil afora, na UFBA, em Minas, em vários lugares, né? Tem áreas de intervenção no patrimônio, que não é só com a graduação que vocês vão ter capacidade de fazer. Esse aqui tem que ser especialista, no mínimo,
né, para intervir. Porque é importante aqui, nessa dimensão tectônica, um diálogo com a engenharia civil, com engenheiros, né, de estrutura, estruturais, porque muitas vezes o concreto armado, com as armaduras já à mostra, infiltrações, podem trazer problemas sérios, né, para aquele imóvel, como aconteceu há pouco, né, na Flórida, em Miami, que estava um prédio já dando sinais a tempo, já tinham sido feitas vistorias e o prédio desabou, matando mais de 150 pessoas. Então, é uma responsabilidade muito grande se fazer uma análise, né, dessa dimensão tectônica, porque às vezes uma besteirinha que você acha que é, uma rachadura que aparece na sua casa, um piso afundando, um recalque, né, uma trinca embaixo da sua janela, uma porta que não vai abrir direito, isso já é um sintoma, né, um sinal que algum problema ali patológico está existindo na parte construtiva da obra. Então, aqui, se possível, sempre estar dialogando com o pessoal da engenharia civil, para que eles são mais especialistas nessa questão de estrutura. A outra dimensão, que também é importantíssima, inclusive, eu sempre puxo a dimensão espacial para o começo, é entender, né, em que lugar ela está implantada. A dimensão espacial, só voltando um pouco, ela se divide em espaço externo e espaço interno. O espaço externo é o lugar onde ela está inserida. E para eu entender esse lugar, que também isso é muito discutido quando o Frampton conceitua o que é tectônica, né? Porque tem a ver com a mão de obra, com o clima, com essa coisa da tatilidade, de você sentir a obra. E intervenção do patrimônio é muito isso, é você sentir, ouvir, se está tendo barulhinho de água vazando, ou observar se a infiltração está aumentando. Tem muita coisa do sentir, entende? Do tátil, né? E essa coisa do lugar, do clima, gente, o clima influencia demais a preservação do patrimônio, né? Regiões úmidas, como Pernambuco, como Recife, por exemplo, que é muito úmido, certo? Que é um clima quente e úmido, né? Isso é muito prejudicial aos edifícios, porque a quantidade de água, né? A água é um dos fenômenos que mais faz mal à construção, né? E que traz problemas sérios. O sol, a orientação solar, a implantação da obra, se não foi correta, trazendo rachaduras, trincas, despegamento da tinta, né? Tudo isso pela amplitude térmica de fachadas expostas ao sol diretamente. Então, observar esse lugar, que é a dimensão espacial externa, certo? É fundamental. Ver o recuo frontal, o recuo lateral, os fundos, como é colada, a casa está elevada, ela é que nível em relação à rua, ela tem orientação solar correta, ela pega os ventos corretos, ela é perto de algum lugar que tem maresia, porque se for, corre mais risco ainda. Então, quer dizer, os materiais, aquele lugar, tudo isso, né, é importante. E aí, vem para a questão da dimensão espacial interna, tá? Onde a gente vai pegar aqui, como material de análise, o projeto arquitetônico, né? Então, eu vou pegar aqui como o programa foi resolvido. Então, eu pego a planta baixa, né? Pego a original, redesenho, observo quais foram os critérios projetuais daquela planta, se a planta é modulada, se tem uma trama ordenadora, se ela é zoneada, se ela tem zonas de estar, a zona social, íntima, serviço,
apoio. Como é que é o edifício? Então, como é que ele foi resolvido? As zonas, os fluxos, as conexões, o espaço, ele tem um pé direito duplo, ele tem algum elemento de destaque, uma escada, uma rampa, mezanino. Como é que funciona? Como é que é essa planta? Para eu entender. E observando o estado de conservação disso tudo, né? Porque depois de eu analisar as quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimensões, eu vou para a dimensão da conservação, que é a dimensão conclusiva da minha análise. Conclusiva, entre aspas, que vai me dar o start para eu começar a segunda etapa, que é o diagnóstico. Porque aqui, quando eu vou diagnosticar, tá certo? Que é a segunda etapa do nosso projeto, a gente vai fazer análise da dimensão da conservação, ó. Aí a gente aqui, na dimensão da conservação, tá? Eu divido. A conservação de um imóvel, ele pode ser analisado sobre 2 pontos de vista. Sobre o ponto de vista da gestão, certo? Eu vou explicar. E sobre o ponto de vista físico. O que é o ponto de vista da gestão? Vocês podem dizer assim, nossa, existe conservação sob o ponto de vista da gestão? Existe, pessoal. Sabe o que é? Imagina um imóvel, uma casa, sei lá, um prédio qualquer, X, que ele é mal gerido. O proprietário é insensível. O proprietário não está nem aí para a conservação do imóvel. Ele usa e não mantém o imóvel limpo. Ele não limpa o telhado, ele não limpa as calhas, ele não mantém o forro, estoura um cano, ele deixa estourado, quebra uma descarga, ele deixa quebrado. Isso é o quê? É uma má gestão. A má gestão, ela começa em casa. Ela começa do indivíduo, que não tem uma educação, né, para dizer, eu vou conservar o bem. Ele é insensível à questão da conservação. E a tristeza é quando um ser desse, a criatura dessa, vai para o poder público. E ele pega um prédio histórico e vai trabalhar lá. O prédio se acaba, passa 20 anos e ele não faz nada no prédio. Cheio de mato, cheio de capim, cheio de lixo. Aí vocês podem dizer, nossa, existe gente assim. Muitas. O que nós vemos na história da arquitetura, na área da preservação, a maior parte dos bens mal mantidos, mal conservados, por conta de insensibilidade dos proprietários, né, dos gestores, de manterem aquilo ali constantemente limpo, asseado, conservado, quebrou, consertou, rachou, vou ver o que é. Poucos são assim, minha gente, infelizmente. E principalmente quando os bens são públicos, certo? E, consequentemente, né, uma má gestão leva a problemas sérios de conservação, né? Se o imóvel é bem conservado fisicamente, ele mantém os seus valores de integridade, de autenticidade. Agora, se ele não mantém, o destino dele é o colapso, tá certo? Bom, então, nesse outro quadro, tá certo? Esses quadros, um bolsista do PIBIC nosso, Ivanilson, ele redesenhou, né, ele traduziu em gráficos essa minha metodologia, porque ele está elaborando o PIBIC e o TCC dele, baseado também nessa metodologia. A gente viu essa primeira parte aqui, certo? E para ela ocorrer, eu faço procedimentos metodológicos, certo? E que procedimentos metodológicos são esses? Tá? Eu, para realizar essa etapa de dimensão normativa, de dimensão histórica, eu tenho que fazer uma pesquisa arquitetônica, uma pesquisa de campo e uma pesquisa documental, certo?
Na pesquisa arquitetônica, eu vou coletar material de projeto, as pranchas, os projetos, aonde? Em arquivos públicos e privados, como eu falei, certo? A pesquisa de campo, eu faço visitas em loco, eu faço entrevistas e faço registros fotográficos, fotografo tudo, certo? Documento, crio aquela documentação. E depois eu faço uma pesquisa documental em hemerotecas, como eu falei, jornais, revistas, procurando croquis de arquitetos, mapas, tá certo? Registros históricos. Essa etapa, esses procedimentos são para essas duas dimensões, tá certo? A normativa e a histórica. E aqui, para eu fazer a dimensão formal, funcional, tectônica e espacial, eu vou trabalhar com que procedimentos? Eu vou produzir graficamente, redesenhar, esquematizar e simular, fazer 3Ds, certo? Para então, depois desse redesenho, dessa esquematização, eu fazer o quê? A produção analítica, as análises, né? Sistematizando os dados, tá? E analisando cada uma daquelas dimensões depois que eu redesenhei, tá? E produzindo, assim, as fichas de inventário daquela casa, relatórios e publicações, certo? Gente, essa é a metodologia da primeira etapa do projeto de intervenção. Isso é o que os alunos, né, que vão intervir no patrimônio devem fazer no primeiro momento. É isso aqui, tá certo? As outras etapas que a gente vai ter de diagnóstico da obra, com as FIDs, com mapas de danos, tá certo? Que tem toda uma metodologia que eu vou explicar em aulas posteriores, baseada nesses autores, como eu falei, no Lichtenstein, no Tinoco, certo? Bem como a terceira etapa, que é a do projeto, né? Ou diretrizes, que vai ser baseada na Ribeiro e nos princípios de intervenção mínima, de materiais, de respeito à época, que a Beatriz Kiel traz do Cesare Brandi, certo? Eles vão ser vistos, né, nessa terceira e última etapa. Agora, na primeira etapa, tá certo? Dentro do projeto, que a gente chama projeto de restauro, né? A gente tá trabalhando, vai trabalhar, então, na legislação, que é a dimensão normativa, o objeto histórico, tá certo? Levantando o contexto histórico, artístico, né? A história da edificação, esses documentos, e o objeto, a obra, a gente vai levantar, né? Como eu mostrei, essas informações, o levantamento arquitetônico, dos elementos artísticos. Ah, tem azulejo bonito, tem louça legal, tem uma escada linda. O que a estrutura é tal, vamos destacá-la, certo? Para a gente, então, poder fazer um projeto correto de restauro, certo? A bibliografia que eu usei para essa primeira explicação metodológica, certo? Ela está aqui citada, tá? Aquela do meu artigo sobre a metodologia de Afonso, as normas da ABNT para manutenção de edificações, o texto de Lichtenstein, Patologia das Construções, o livro do Tinoco, Mapa de Danos, que a gente vai estudar na segunda etapa. Esses dois aqui a gente vai ver muito na segunda etapa. Agora, na primeira etapa, vai ser a minha metodologia, tá certo? De análise do objeto. E essas outras, todas aqui, né, são complementares, porque a gente está entendendo que esse estudo, voltando para o início, né, faz parte de um processo,
Porque projeto arquitetônico, qualquer tipo que seja de projeto, é um processo. Por quê? Porque ele tem etapas. Projeto arquitetônico é processo, formado de etapas. E cada etapa tem, nesse nosso caso, uma metodologia específica. E agora, nessa primeira unidade, a gente vai aplicar essa metodologia que eu acabei de explicar. Tá, joia? Bom, eu vou encerrar aqui a gravação e aí a gente passa para os questionamentos internos. Tá joia? Então, pessoal, vou mostrar agora um estudo de caso, né, de um estudo de uma anamnese, de uma obra moderna, tá certo? Que foi feita por uma equipe do curso de arquitetura em 2017, lá na UFCG. É uma casa que está localizada perto do Parque do Povo, numa transversal ali do pátio, né? Então, nesse estudo que foi feito dessa anamnese, tá? A proposta era observar, saber de quem tinha sido o projeto da casa, como é que ela estava, um primeiro olhar sobre essa obra. E a proposta era fazer um hotel boutique nela. E para isso também, né, a equipe, eu orientei na época, já começou a observar as primeiras patologias, né, e também algum correlato que pudesse influenciar o projeto de intervenção. É muito interessante que os correlatos tenham a ver com o que a gente quer fazer, claro, não é verdade? Então, chamou a atenção, assim, na época, porque a casa estava à venda. Quando aparece um cartaz assim, de casa à venda ou aluga-se, a gente já fica preocupado, né? Porque diz risco vindo. E quando a gente foi ver, eu passei nessa casa, eu andando nas minhas pesquisas por Campina Grande, eu gosto de olhar a cidade, descobrir a modernidade nela, e eu falei, gente, essa casa tem alguma coisa que me chama atenção, sabe? E as meninas toparam pegar e fazer o estudo sobre ela. E a gente acabou descobrindo que o engenheiro Linaldo Cavalcante, um grande engenheiro paraibano, né, tinha sido o autor desse projeto e tinha intervido nessa casa anos, né, seguidos. E foi uma descoberta muito legal, tá? Então, vocês estão vendo, olha, que o Linaldo Cavalcante de Albuquerque, que foi reitor, criador da UFCG, professor, enfim, um personagem muito importante na história brasileira, né, e campinense, tinha sido responsável por essa obra, tá certo? As meninas ficaram muito empolgadas e fizeram um trabalho muito bonito. E aqui a gente começa a ver na questão da implantação, né, do estudo do lugar, a escala da cidade, a escala do bairro, a escala da quadra, onde a casa está implantada. E que os alunos dessa disciplina também vão fazer isso quando estiver estudando a dimensão espacial externa, né? E de que forma ela está inserida no bairro do centro, né? Qual é a ligação que ela tem com o Parque do Povo, com o Açude Novo. Então, observar esse entorno imediato do bem. E cada um vai ter a Casa da Prata, a Casa do Alto Branco. Então, o que, que tem nesse entorno? Quais são as tendências do bairro? Então, observar essa inserção, a obra no lugar, a dimensão espacial. Na questão histórica, vocês estão vendo, a diagramação partiu de um modelo que a gente adotou na disciplina, que eu gosto sempre, do caderninho quadrado, 21 por 21, como se fosse um livrinho, tá? E, através disso, as meninas, a equipe construiu uma linha do tempo, tá? Que eu acho um conselho bom que eu dou na dimensão histórica é fazer isso. Porque aí vocês começam, desde a época que a casa foi projetada, né, a possíveis acréscimos, reformas, até os dias atuais. No caso, em 2017. Mas hoje, né, 2021, vocês vão ver como é que estão as de vocês que vão estudar, certo? E aí também legal, porque aí na pesquisa histórica, como eu falei, os documentos originais, as fontes primárias, né?
aqui eu ilustro um pouco o que eu falei há pouco na metodologia. Então, aqui eu tenho o primeiro projeto da casa. A pesquisa das meninas foi tão bem feita, né, que eles conseguiram, no Arquivo Municipal de Campina Grande, a primeira planta da casa, de 1954. E vejam como ela era. Né? Era uma arquitetura vernácula, uma arquitetura popular. Não tinha nada demais, era uma casinha singela. Né? E aí, ao longo dos anos, a casa com essa planta foi tendo reformas, né? Em 62, faz um primeiro andar na parte de trás da casa, numa garagem com um apoio, um anexo, tá? E o Linaldo Cavalcante, nos anos 66, faz essa mudança na fachada, que se mantém até hoje, né? Então, isso foi muito legal, você ver na dimensão formal e na dimensão funcional, como é que a casa foi passando, né, ao longo dos anos. É muito interessante, sabe? É a intervenção no patrimônio edificado. Agora, a gente não pode trabalhar com achismos. A gente tem que trabalhar com documentos, com provas, que realmente constatem, né, que houve esse processo. E aí, em 66, foram feitas, quando o Linaldo fez a intervenção, algumas mudanças internas, mas poucas, certo? E aqui está o material, né? Vocês vejam que ele está um pouco deteriorado do arquivo, mas eu acho legal na pesquisa histórica vocês terem esses documentos, fotografar esses documentos, né? Buscar nos arquivos o documento original que gerou o redesenho, certo? E aí a fase de levantamento arquitetônico. Em cima dessas plantas que eu estou mostrando, a equipe redesenhou, reconstruiu virtualmente, tá certo? Aqui um desenho da Alana, uma excelente aluna, certo? E a gente vendo aqui, né, a qualidade do desenho da equipe em cima do material de projeto coletado, para entender o projeto, a sua cobertura, a sua implantação, certo? É todo feito o levantamento da planta baixa também, né, dos setores da planta baixa, a trama estrutural que regia o projeto, vocês vão fazer essa análise também, os cortes, fachadas, a fachada foi trabalhada principal porque ela estava coladinha nos dois lados, e o levantamento fotográfico, né, que já deu para perceber patologias sérias, né? Só que a gente não tinha certeza ainda. Quando começou a fazer esse estudo da anamnese, a gente começou a ver, nossa, janelas como é que estão, a parede trincada, os vidros já estilhaçados, né? Então a gente começou a detectar problemas. Mas aqui estava o quê? Era o levantamento fotográfico, certo? Vimos infiltrações, descaracterizações, colocações de canos, os vidros já quebrados. Mas a gente pensou, como é que esses vidros quebrados? Será que foi alguém que jogou pedra? Não, minha gente. Foi a estrutura se movimentando e está tendo um afundamento, um recalque no piso da sala, na estrutura da casa. A casa está com problemas estruturais. Essa casa corre riscos. Então, por isso que ela está à venda. Porque os proprietários acham que não vale a pena, né, fazer intervenções nela, por uma série de motivos que a gente estudou na outra etapa de patologias. Aqui é o levantamento fotográfico da casa, e se vê tudo, quintal, jardim, recuo. Não está atrás de só coisa bonita da casa, não. A gente está querendo saber tudo. Aquela garagem que foi feita antigamente, fizeram uma fachada tipo de platibanda, né? Foram descaracterizando a casa, fazendo puxadinhos, tem muita infiltração,
certo? Muitos elementos parasitários, como antenas, esse pano de cobogó que a gente não via lá da frente, aqui muito interessante, tipo esse painel mais todo, mofado. Então, aí elas conseguiram entrar na casa, essa foto, inclusive, é de um dos membros, Jonathan, certo? E a casa mantinha, né, toda a materialidade dos revestimentos. A gente vê pastilho, piso original dos anos 60, azul, né? Isso era interessante, certo? O mobiliário, algumas peças, tá? Vocês estão vendo aqui a parte de móveis, alguns já meio descolando, os lustres originais, algum mobiliário, né, com os azulejos, os elementos cobogós bastante criativos, com as pastilhas, tá? E elementos de destaque, né, como a clarabóia, uma pérgola que existia na casa, os cobogós, que eram elementos de interesse, certo? Essas esquadrias tipo pivotantes, as básculas, né? Os revestimentos cerâmicos, as cores, as texturas dessa casa, a pastilha, a pedra. Esse tipo de pedra era muito característico em Campina Grande naquela época. Se trabalha a pedra cinza com alguns pontinhos brancos, certo? E esse tapete, né, de materiais, de revestimentos que chamam bastante atenção, né? Os azulejos, as pastilhas, a cerâmica coloridinha, compridinha, tinha a vermelha, tinha a amarela, tinha a ocre. Eram materiais construtivos daqueles anos, né? E eles estavam mantidos. E é engraçado que a casa, ela parecia um tapete, sabe? Porque também isso era muito comum naqueles anos. A mistura, né, de textura, cores, de materiais. É diferente de hoje, que é mais minimalista. Hoje se usa só um piso, enfim. Mas antigamente não. Tinha essa miscelânea, né, de materiais, certo? Então elas fizeram o registro de toda essa materialidade, como vocês estão vendo. E a gente vê muita diversidade. Nessa outra parte, depois, isso aqui foi um levantamento para uma anamnese, tá certo? Que vai gerar, tá certo? Estudos patológicos que a gente vai ver no segundo período, né? E fazer fichas. Mas vejam, quando a gente começa a olhar essa casa de perto, olha os problemas que ela tem. Olha como estava essa cerâmica da parede. Olha o estado dessa esquadria, toda podre, o ferro todo enferrujado. Entende? Olha só isso, a pastilha aqui soltando. Mas por quê? Porque tem uma trinca. Aonde? No pilar. A gente começou a ver armaduras de fora, a armadura das lajes de concreto. Isso é um problema sério patológico, né? Porque a casa, ela pode ruir, entende? Porque toda a armadura já estava nesse estado. Ela já está com trincas, né? Fissuras, que o problema da estrutura já está quebrando os vidros, porque a estrutura se movimenta. E quando ela se movimenta, ela sai quebrando tudo e a casa, a obra, pode colapsar. Então, e aí, esse foi o primeiro olhar, né, da conservação da casa, como estava, nesse estudo da anamnese, e pegar esse estudo correlato de um hotel em Xangai, né, que ia inspirá-las para fazer o projeto de intervenção. Um projeto bem limpo, né, num patrimônio pré-existente, tá? Que elas se basearam para propor mais adiante, usando critérios de intervenção mínima naquele espaço, procurando manter a materialidade da obra e as suas pátinas ao longo dos anos, certo? Até chegar num projeto, né, que elas estavam pré-concebendo de um hotel boutique como anexo a essa casa. Porque a gente
A proposta era restaurar a casa como fosse um apoio à recepção do hotel, a parte administrativa e a parte social do hotel boutique, e construir na sua parte posterior o volume do hotel, né, boutique. Isso aqui, minha gente, é só um exemplo, tá? De um estudo inicial de uma equipe em 2017. Hoje, 4 anos depois, a gente já evoluiu mais na disciplina e tem um outro estudo de caso que eu vou mostrar aqui para vocês, que é de uma equipe que já veio em 2018, no ano seguinte, que eu já fui aprofundando mais, e eu vou passar para vocês verem. Que é a equipe, um estudo numa casa do Geraldino Duda, ali na Praça do Trabalhador, em Campina Grande, que nessa entrega eu pedi como produto um estudo correlato e o estudo preliminar, né, do projeto. No caso da gente, vocês também vão entregar assim, lá em 29 de julho, tá certo? E aqui a gente vai ver que no estudo preliminar, o que é, né? A ficha técnica, isso que a gente vai começar a fazer, e a análise das dimensões, ó, certo? Só que na época a metodologia ainda estava, tá vendo? Ainda autor estava aqui com a dimensão histórica, a dimensão geográfica não estava na dimensão espacial. Então, em 2019 eu já juntei isso, né? Mas eu vou mostrar aqui para vocês o produto. Esse estudo de caso é uma casa moderna muito legal que tem em São Paulo. Eu fui lá visitar a Casa Castor Delgado, que é um projeto do Rino Leve, certo? Só para mostrar como vocês vão fazer um estudo de caso, cada equipe, né? Vocês vão escolher uma obra que tem no Arquidele, tem vários sites, vocês vão procurar, certo? E esse escritório aqui, o Piratininga Arquitetura, que fez o projeto dessa casa do Rino Leve, que é um clássico que a gente estuda em Pau 4, certo? A casa é essa, do Rino Leve. Hoje é uma galeria de arte. Então, eles levantaram quem foi Rino Leve. Olha que estudo de caso bem feito, maravilhoso, certo? E o escritório que fez. Todos esses trabalhos estão no nosso drive, viu, pessoal? Todos esses trabalhos. A diagramação da equipe, excelente, né? Mostrando a inserção do estudo de caso, onde está no Google a casa, certo? O material de projeto, plantas, cortes, mostrando as plantas, os cortes, as maquetes sobre a casa, os elementos tectônicos, como é que é essa casa, o espaço interno dela. Isso é o estudo de caso, né? Aqui a materialidade, vejam que tem, né, essa linguagem da modernidade. Rino Leve era um arquiteto excelente, a gente estudou em tal. Patologias da casa foram apresentadas, a casa estava bem acabada antes de ser restaurada. Passou por um processo de restauro grande, certo? E nisso fala todas as etapas, mostrando passo a passo, alterando, removendo, demolindo, construindo, parte nova, aqui lá atrás, no quintal, eles fizeram um volume bem silencioso, que é uma galeria de arte, certo? E até chegar, né, na casa, em 59, em 2016, como ela estava e como ela está hoje. Então, manteve, né, muita coisa. Eu fiquei impressionada com essa casa, ela está muito conservada, está linda, né? Como eu falei, é um escritório de arte com galeria, é aberto ao público, qualquer pessoa pode visitar, certo? E aqui é o anexo, olha, da casa, que ficou lindo, bem discreto, certo? Olha,
a parte de trás interagindo com essa parte que ficou com cimento queimado, porque se usa muito, né, o cimento queimado em intervenção contemporânea hoje, né, a iluminação zenital, estrutura metálica, são os princípios que a gente vai ver ao fazer o projeto. E aqui, nessa parte, vem o estudo da residência Helena Sabino, que fica aí na Praça do Trabalhador, em Campina Grande. Essa casa é uma casa linda, uma arquitetura, né, incrível. Eu tive o prazer de visitá-la 2 vezes, já fui nela, entrei, já fotografei muito essa casa também, certo? Ela fica ali naquela curvatura, né, perto de São José. E, assim, eu fico com muito medo, sabe, que qualquer hora essa casa vá-se embora, né? Os proprietários são ainda parentes da Júlia, então a Júlia pôde entrar na casa também e fazer uma pesquisa muito legal, certo? E aqui começa, né, a questão das análises, que vocês vão entregar como esse formato, né? As dimensões em cada prancha, né? Analisando e ilustrando com mapas. Na época, como eu disse, eu não tinha dividido ainda a dimensão espacial em externa e interna. Eu chamava dimensão geográfica. Aí depois eu coloquei dentro da dimensão do espaço, porque é do lugar, entende? Mas aí vocês vejam um mapa de localização, né? No Brasil, no Nordeste, na Paraíba e em Campina. Então, nessa prancha da dimensão espacial, aparece essa informação. Na dimensão histórica, fotos da época da casa, né, a importância perto do açude novo, certo? A ligação com o lugar. Então, essas imagens antigas, frases, o Geraldino, o arquiteto, aí foi puxado um pequeno histórico sobre ele. Então, vocês vão fazer um trabalho desse jeito, sobre essa casa de vocês, né? É como se fosse um livrinho sobre a obra, certo? Com depoimentos, certo? Com a diagramação bonita, tá? E aí a dimensão normativa. Na dimensão normativa, foi feito um 3D da casa, certo? Pela equipe, e já foi estudado a questão da implantação dos recursos, das normas, como qual era o que a legislação dizia, os parâmetros urbanos, certo, daquele projeto, taxa de ocupação, tal. Ela não é tombada, ela não está inventariada, né? E a análise foi do ponto de vista do projeto. E a questão da dimensão espacial, né? Ela no lugar. Vejam os acessos, que vocês vão fazer estudos assim. Como é que eu entro na casa? Por onde é que eu entro? A inserção dela na paisagem, no esquina, em frente a uma praça. E tudo gráfico, tudo desenho. Na dimensão espacial interna, a planta original da casa, que eles redesenharam todinha, zonearam, que vocês vão fazer esses estudos de zoneamento, e fizeram também uma perspectiva interna, né, para explicar o projeto, também vocês vão fazer isso, certo? Em cima do projeto. Dos 2 pavimentos, né, do pavimento térreo, do subsolo e do outro, são 3 pavimentos. E a casa, as mudanças que foi tendo, né, ao longo dos anos, modificações pequenas internas. A equipe de Diego, Júlia, eles, assim, eram, sem dúvida, uma das melhores equipes, né, da disciplina. Tem alunos que realmente se sobressaem, né? E esses 2 eram muito aplicados. O trabalho deles estava, assim, excelente. Eles tiraram 10 em todas as unidades, porque se dedicavam muito e fizeram um produto muito bom. Então, eu aconselho que quem quiser fazer um trabalho bem feito, olhe esse trabalho. Procure seguir, né? Só que atualizando a metodologia de acordo com o que eu falei.
Porque isso aqui foi em outra época, certo? E hoje eu estou pedindo umas coisas diferenciadas, certo? Mas o conteúdo, tá? A qualidade é essa que a gente vai trabalhar, que eu vou exigir de vocês. Aqueles trabalhos que vocês têm de tal quadro, ali é o comecinho, mas vocês têm que ir atrás do material original, que está nos drives, né? Ver quem foi que redesenhou, pedir o original, vocês têm que ir atrás. E redesenhar, dar a característica de vocês, que eu quero ver o que vocês vão acrescentar com a cara de vocês, né? A representação gráfica de cada equipe, né? Porque tudo isso aqui foi produto desse grupo, certo? E aqui, e não quer dizer que eles não usassem material de outras pessoas. Eles usaram como fonte o TCC de Camila. Partiram do material de Camila, tanto que muitas fotos, ó, são de Camila, certo? Outras de Júlia, tá aqui nos créditos, porque todo esse material vai ter fonte de quem é, né? A gente dá sempre os créditos de cada imagem dessa. Tudo tem crédito, certo? Então, veja, Camila, né? Aqui, as 3 meninas que foram, e aqui vai se fazendo toda essa análise dessa materialidade. Olha, o estudo da forma, olha como fizeram o estudo da forma legal. Decompuseram a forma. Muito interessante, ó, tá vendo? Através de perspectivas de 3D. A análise da construção, né, da dimensão construtiva. Aí foi ver como é que estavam as patologias, né? Aqui já entra numa outra coisa que não é o caso, que é a proposta de intervenção, certo?